Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E que aula importante nós teremos hoje? Hoje vamos falar sobre títulos públicos federais, um tema super importante para qualquer certificação no mercado financeiro. Se você está estudando para CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, Ancor, qualquer certificação, você vai precisar dominar títulos públicos federais. E hoje a gente sabe, né, que os títulos públicos federais é um tema que confunde bastante a galera, até porque é uma sopa de letrinhas, né, tem bastante informações, mas para você que conhece a FAIR Certificações sabe que a gente, né, transforma qualquer conteúdo que é considerado difícil em um tema super tranquilo, em uma aula super fácil, didática, com exemplos reais, com questões de provas, que inclusive teremos questões de prova, vamos resolver questões de prova hoje, e assim a gente consegue transmitir para vocês de uma forma super tranquila e leve de vocês entenderem esses temas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Paiva, professor e fundador aqui da FAIR Certificações. E vamos nessa, né, pessoal? Antes da gente continuar, vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, principalmente para vocês que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Nós, todas as semanas, né, temos vídeos novos, questões que a gente resolve, pré-provas, questões recentes de prova, aulas, né? Então eu vou pedir para que vocês deixem o like, comentem o que vocês estão achando para que eu entenda e para que o YouTube também consiga entregar para mais pessoas e para que eu entenda se vocês estão gostando desses tipos de conteúdos, até para que eu continue trazendo para vocês, tá bom? O nosso WhatsApp também está aqui embaixo, né? DDD 24 993240435. Vocês podem tirar dúvidas por lá e também adquirir informações sobre os nossos cursos de CPA 10, CPA 20 e CEA. Nossos cursos estão super completos e hoje a FAIR Certificações tem o orgulho de dizer que a gente alcançou mais de 90% de aprovação, um dos maiores índices de aprovação do Brasil, tá bom? Vamos nessa, pessoal, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar nossa aula aqui sobre títulos públicos federais. E para que vocês entendam os tipos de títulos públicos federais, eu preciso fazer uma introdução para que vocês entendam o que são esses títulos, né? Muitos de vocês aí já ouviram falar, muitos de vocês aí já até investem em títulos públicos federais, mas a gente precisa entender o básico para que depois a gente vá avançando, combinado? Vamos lá, pessoal, o que são títulos públicos federais? Os títulos públicos federais nada mais são do que títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Nacional com a finalidade de financiar as atividades e pagar dívidas. Ou seja, um título público federal, por que o governo ele emite título público? Ele emite título público porque ele está precisando de dinheiro para financiar suas dívidas, para pagar as suas dívidas. Então, o governo ele tem as suas fontes de arrecadação, né? Ele tem suas receitas e ele também tem suas despesas. Como que o governo ganha dinheiro? O governo ganha dinheiro através de impostos, né? Que são muitos impostos que a gente paga, concessões, dividendos, contribuição social, entre outros, né? Outras formas de arrecadar dinheiro. Então ele tem a sua forma de arrecadar dinheiro e com esse dinheiro ele gasta. E não gasta pouco não, tá? Ele gasta com segurança, educação, teoricamente, né? Com saúde, com a infraestrutura. Então ele tem as suas receitas e as suas despesas. Quando ele gasta mais do que ele arrecada, a gente fala que o governo ele ficou deficitário. Então, se ele ganha 5 e gasta 10, ele está em déficit. Esse déficit que a gente chama é déficit primário. Quando ele arrecada mais do que gasta, ao contrário, a gente fala que o governo está em superávit. Então, assim como a gente, né, como nós, pessoas físicas, quando a gente gasta mais do que a gente arrecada, vamos supor que a gente tem um salário de 5 mil e a gente gasta 10 mil reais, o que a gente faz para equilibrar essa balança? Ou a gente precisa arrumar uma nova fonte de renda para ganhar mais, ou a gente precisa diminuir nossos gastos. Então o governo ele faz a mesma coisa. Ele aumenta as receitas, né, aumentando impostos, ou ele diminui as despesas. Só que nem sempre, né, isso daí a gente até fala um pouco na aula sobre política fiscal, mas nem sempre o governo ele consegue, mesmo fazendo isso, ficar superavitário. E aí ele tem suas contas negativas. E quando a gente está no negativo, o que a gente faz?
né? Quando a gente não consegue aumentar nosso salário ou a gente não consegue diminuir nossos gastos, o que a gente faz? A gente vai no banco pegar um empréstimo. É a última saída que existe, não é isso? O governo, ele não pode ir no banco pegar um empréstimo. O governo, ele emite títulos públicos federais. Então ele pega aquele pacotão de dívidas e ele pede emprestado para os investidores, para o mercado, né? Ele pede emprestado esse dinheiro para pagar essa dívida. Então vamos supor que o governo hoje ele está deficitário em 48 bilhões de reais. Se o governo está devendo 48 bilhões de reais, ele pede dinheiro emprestado. Não só para nós brasileiros, mas ele também pede emprestado lá para fora também. Ele emite títulos públicos federais. Então ele pega esse pacotão de dívida aqui e fala assim, olha só, para quem me emprestar dinheiro, eu vou devolver o dinheiro pagando uma taxinha de juros. Então se você me empresta 5 mil reais, eu vou devolver os seus 5 mil reais e pagar juros para você. Então essa é a forma do governo pegar dinheiro emprestado e te remunerar. Só que existem formas dessa remuneração, formas diferentes que o governo faz para remunerar o investidor. Então cada título que o governo emite, ele remunera de uma forma diferente. Então existem títulos que ele remunera de forma pós-fixada, ele remunera de forma pré-fixada ou ele remunera através de uma remuneração híbrida, que são os títulos IPCA. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, olha só, investidor, se você me emprestar um dinheiro, vamos supor que você me empresta 5 mil reais, eu vou te devolver esses 5 mil reais. Eu vou te pagar a variação da taxa Selic. Isso é um título pós-fixado. Ou ele pode simplesmente falar assim, quando eu te devolver esse dinheiro, eu vou te devolver esses 5 mil reais, mas eu vou te devolver esses 5 mil reais te pagando 15% ao ano. Essa é uma remuneração pré-fixada. Ou ele pode simplesmente falar, você me empresta 5 mil reais, eu te devolvo esses 5 mil reais, mas eu vou te pagar durante esse período a variação do IPCA mais uma taxa de juros, seja lá 7%. Essa é uma remuneração híbrida. Então, existem formas de remunerar esses investidores. Basicamente, isso é um título público federal. Dessa forma, o governo consegue financiar a sua dívida. Introdução feita, agora a gente precisa entender basicamente quais são esses títulos, quais são as características desses títulos. Nos títulos pós-fixados, nós temos a famosa LFT. Os títulos pré-fixados, nós temos a LTN e a NTNF. E nos títulos IPCA, nós temos as NTNBs, tá? E aí nós vamos falar sobre cada uma delas. E nós vamos falar também sobre os novos títulos públicos, né? Que são o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais, tá bom? Então vamos começar a falar sobre cada uma delas. Vamos lá. O primeiro título que nós vamos falar é o Tesouro Selic, a famosa LFT. A LFT, como eu disse anteriormente, ela é um título pós-fixado, ou seja, o governo ele vai pegar o seu dinheiro emprestado e ele vai te devolver esse dinheiro lá no vencimento, pagando a variação da nossa taxa básica de juros, ou seja, a nossa taxa Selic. Então, se você emprestou R$1.000 para o governo e a variação da taxa de juros durante o período foi de 10%, você vai receber no final R$1.100, tá? R$1.100. Basicamente é isso. A gente sabe que a taxa Selic ela oscila ao longo do tempo. Então, se ela subir, você vai ter uma remuneração maior. Se ela cair, você vai ter uma remuneração menor. Vamos supor que seja 8%. Você, ao invés de 1.100, você vai ganhar 1.080. Mas você não vai perder dinheiro aqui. Você ou vai ganhar mais ou vai ganhar menos. É um título considerado risk-free, ou seja, livre de risco. É o título mais seguro que existe. E por ser o título mais seguro que existe, esse título ele é recomendado como reserva de emergência. Então, se você está juntando um dinheiro como reserva de emergência, ao invés de você deixar esse dinheiro lá na poupança, é recomendado que você deixe seu dinheiro aplicado em um Tesouro Selic.
porque ele tem liquidez diária, a qualquer momento que você quiser resgatar, você pode resgatar. Porque o governo ele vai recomprar, ou seja, ele vai pagar você de volta a qualquer momento. E a LFT, ela tem um fluxo de pagamento simples, ou seja, vamos lá, eu quero comprar uma LFT, então você hoje vai investir um determinado valor, vamos supor que você vai pagar aí R$5.000, né? Você vai emprestar para o governo R$5.000, você comprou R$5.000 em LFT, em Tesouro Selic, em maio de 2025. Essa é a data da sua compra, R$5.000. Quando for lá em 2028, por exemplo, você vai receber o seu principal, veja que está em amarelinho aqui, que são os R$5.000, mais a Selic do período. Logo, você vai receber R$5.000 mais a variação da taxa Selic. Tá? Isso que a gente chama de valor de face, ou valor nominal, e o preço unitário do título a gente chama de PU, tá? É o valor que cada título tem. E aí, quando que é recomendado investir em Tesouro Selic? É recomendado para reserva de emergência, a qualquer momento, e também quando a gente tem uma expectativa de alta da taxa de juros. Por quê? Se a gente tem hoje uma taxa Selic a 12, por exemplo, se você tem uma expectativa de alta da taxa de juros, você vai ser remunerado, você vai acompanhar essa alta. Então, vamos supor que chega até 15%. Você vai ter uma remuneração positiva. O seu investimento vai render mais, tá? E aí, pessoal, para que fique mais claro, eu quero sempre, depois que explicar um título, entrar lá no site do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, eu acabei até esquecendo de falar no outro slide, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma que foi criada até pelo Tesouro Nacional para que nós, como pessoas físicas, consigamos comprar e vender, negociar títulos públicos. Então, se você quer comprar título público, você entra no site do Tesouro Direto. Ou você pode entrar até mesmo no Tesouro Direto através do seu aplicativo, da sua corretora, do seu banco. Tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas eu trouxe aqui para vocês um exemplo real. Você vai entrar www.tesourodireto.com.br e aí você vai clicar aqui em títulos. Tipos de tesouro. Vamos lá, a gente falou que existe o Tesouro Selic, que são os pós-fixados, o IPCA, o pré-fixado e os outros dois novos, que são o Tesouro Educa Mais e o Renda Mais. A gente está começando por aqui, Tesouro Selic. Então vamos lá, ver preços e taxas. Então aqui vão ter todos os títulos que estão sendo negociados hoje. Esquece todos os outros, vamos focar aqui, Tesouro Selic 2028 e Tesouro Selic 2031. Veja que qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles é o vencimento. Nós temos um Tesouro Selic que vence em 2028 e temos um Tesouro Selic que vence em 2031. Automaticamente esse dinheiro vai cair na sua conta, ele vai vencer e o dinheiro vai cair na sua conta em 2028. O governo ele emite títulos com vencimentos diferentes, né, dependendo da necessidade. Ambos vão ter a mesma rentabilidade. A rentabilidade do Tesouro Selic é a variação da taxa Selic. Ah, Lucas, mas é a variação da taxa Selic? O que é esse 0,0606 aqui ou 0,1125? O Tesouro Selic, ele paga a variação da taxa Selic, mas ele paga uma taxinha a mais que a gente chama de ágio. Mas esse ágio é só para realizar o ajuste mesmo no preço dos títulos. Dependendo da demanda que existe sobre esses títulos, o Tesouro Direto, né, o Tesouro Nacional, ele oferece uma taxinha a mais, mas que impacta praticamente zero. Você não precisa nem se preocupar, inclusive não cai nem na sua prova sobre essas taxinhas, tá? O que vocês precisam entender é que o Tesouro Selic, ele pode ser negociado com ágio, pode ser negociado ao par ou com deságio, né, o que a gente chama. A taxinha pode ser negativa, ela pode ser positiva ou ela pode não existir, mas que na prática mesmo não influencia em nada no seu título, não traz nenhum risco para o seu título, tá? E aí, muitos falam assim, Lucas, mas eu ouvi falar que você pode começar a investir a partir de R$30 nos títulos públicos. Nem todos, tá? Um título público, um Tesouro Selic, o preço unitário dele é R$16.000. Mas, se você não tiver esse valor, não tem problema nenhum, você pode comprar frações desses títulos. Então, eles são negociados, tá vendo aqui, de 1 em 1%.
né? 1% de 16.561,80 é 165,61. Então você vai comprando títulos a partir de R$165, você pode investir no Tesouro Selic, tá? Veja que todos os títulos é 1%, né, dele, do preço unitário desse título. Tá? Então é basicamente isso que vocês precisam entender. E só uma simulação, aí aqui está o vencimento também deles, tá? E só uma simulação aqui para vocês, ó. Vamos supor que eu quero investir hoje R$10.000, tá? Eu coloco aqui, ó, qual valor você quer investir? R$10.000. E eu quero investir todos os meses, vamos colocar aqui R$200. E aí eu simulo. Então eu tenho aqui, olha que bacana. Esse primeiro aqui eu vou fazer um pouco mais devagar, mas nos próximos eu vou avançando um pouquinho mais, tá? Ele me mostra o seguinte, ele me mostra que o Tesouro Selic 2028 tem a data de resgate em 1 de março de 2028, o valor investido é de R$10.000 e o valor que eu vou ter lá no futuro, já descontando o imposto de renda, lá no futuro que eu digo dia 1/3 de 2028, se eu aportar R$200 por mês, eu vou ter R$20.000, R$20.607,27. Veja, em 3 anos, né, a gente está aqui em 2025, em 3 anos eu já vou ter dobrado o meu capital, tá? E aqui é bacana que ele compara com outros títulos, né, de renda fixa. Veja que o Tesouro Selic, ele é o que mais paga comparado a uma LCI, a uma LCA, a caderneta de poupança. Veja que se seu dinheiro está na poupança, ó, é o que menos rende. Né? Então tira o seu dinheiro da poupança, pelo amor de Deus. A gente tem um fundo DI, né, que é um fundo de renda fixa, e a gente tem um CDB. E aí, claro, né, esses fundos, o CDB, a LCI, você pode alterar o parâmetro aqui. Ah, eu vi um CDB que me paga 110% do CDI. Aí você coloca aqui, ó, 110% do CDI. Você pode ir alterando. Ah, eu tenho uma LCI que paga 95% do CDI. Você pode aplicar esses novos parâmetros e aí ele vai fazer as comparações. E aí você vê que ainda assim, né? Não, aí agora o CDB que paga 110 do CDI, ele vai render mais do que o Tesouro Selic. Até porque o Tesouro Selic é como se você estivesse recebendo 100% do CDI. O CDI, ele segue a taxa Selic, tá? Então, ele é basicamente a mesma coisa, tá? E é isso, pessoal. Aqui vocês podem brincar, né, de fazer várias simulações mesmo, e eu acho muito importante que vocês entendam isso na prática, tá? Bom, Tesouro Selic vocês entenderam. Agora vamos para o próximo, tá? Nós vamos falar agora sobre a LTN. Veja que a LTN é um tesouro pré-fixado. E até para que vocês consigam diferenciar um do outro, olha só, a LFT ela tem o T lá no final. Se ela tem o T lá no final, ela é pós-fixada. Se eu tenho o T antes, ela é pré-fixada. O T vem pré quando é a LTN, quando ela é pré-fixada, e o T vem após quando ele é pós-fixado. Só uma forma de vocês conseguirem compreenderem, né, se cair na prova de vocês LTN, LFT, tá bom? Então, como eu disse, a LTN ela é um título pré-fixado. Então, você vai emprestar dinheiro para o governo e o governo vai falar assim, olha, eu vou te devolver esse dinheiro que você está me emprestando, mas eu vou te pagar uma taxa de juros fixa, né? Vamos supor que seja de 15% ao ano. A remuneração ela é definida no momento da compra, tá? Então, você vai comprar o seu título, vamos supor que seja R$900, tá? Que seja o preço unitário daquele título, e ele vai te pagar, vamos supor que seja 10% ao ano, e lá no final, esse título, ele vale R$1.000. Lucas, por que ele vale R$1.000? Por convenção, pessoal, a gente tem que o valor de face dos títulos pré-fixados, ele é de R$1.000. Então, você hoje paga um determinado valor por um título, que a gente chama de preço unitário, para que lá na frente, lá no vencimento, ele sempre vai valer R$1.000. Nesse título, você não pode resgatar a qualquer momento. Aliás, você até pode resgatar a qualquer momento, mas você vai sofrer o que a gente chama de marcação a mercado. Calma que eu já vou explicar para vocês. Inclusive, a gente tem uma aula sobre isso aqui no canal, se você quiser entender um pouco mais a fundo. Mas na prática é o seguinte, você só vai receber os R$1.000, você colocou 900, você só vai receber R$1.000 se você levar esse título até o vencimento, tá? Então, olha aqui, ó. A remuneração ela é definida no momento da compra, desde que você permaneça com esse título até o vencimento. Se você quiser resgatar esse título antes,
Não necessariamente você vai ter um ganho. Pelo contrário, você pode ter até perdas financeiras por isso. Então, por isso que é interessante que você compre esse título quando você tem na cabeça, né, principalmente se você é iniciante no mundo dos investimentos, se você tem na cabeça de que você vai levar esse título até o vencimento, né, não mexa neles. Se eu quiser resgatar antes, você vai ter que falar assim, olha só, eu quero vender esse título hoje, tá? Antes de 2028, vamos supor que seja 2028 aqui o vencimento, tá? Eu comprei em 2025 e eu quero resgatar ele em 2027. Só que em 2027, dependendo das expectativas da taxa de juros, expectativa da nossa taxa Selic, esse título ele pode estar sendo negociado de forma mais barata. Às vezes ele está sendo negociado a R$700. E se eu comprei um título a 900, eu vou vender a 700, eu vou ter perdas financeiras. Então, você vai estar sujeito a vender esse título pelo que o mercado quer pagar naquele momento que você está querendo resgatar. Ah, mas o mercado ele pode estar pagando também. Existe a possibilidade do mercado estar pagando R$1.500 por esse título. Você vai receber R$1.000, você iria receber R$1.000 no vencimento, mas ele pode estar querendo pagar R$1.500 para você em 2027. Opa, aí faz sentido eu vender esse meu título. Então, dependendo da oscilação do mercado, pode ser ou não interessante você resgatar esse título antes do vencimento. Então, cuidado quando você for comprar um título pré-fixado. Então, esse título sofre do que a gente chama de marcação a mercado. Ele é negociado com um deságio sobre o valor de face. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que ele, lá no vencimento, o valor de face dele é R$1.000, só que para ele valer R$1.000 no futuro, hoje ele precisa ser negociado com um desconto. Hoje ele precisa ser negociado com um deságio. Então hoje ele está valendo, por exemplo, R$900. Para que ele pague uma taxa de juros, para ele valer R$1.000 lá no futuro. Por isso que a gente fala que esse título é negociado com deságio sobre o valor de face, tá bom? E quando que é interessante investir em um título pré-fixado? Quando a gente tem uma expectativa de queda das taxas de juros. Pensa comigo o seguinte, vamos supor que eu comprei uma LTN e ela me paga 15% ao ano. Hoje, a minha taxa Selic, ela me permite que uma LTN pague 15% ao ano. Se eu tenho uma expectativa de queda da taxa de juros, vamos supor que essa taxa Selic lá futuramente, ela esteja a 12% ao ano. Veja que se eu for comprar uma LTN lá no futuro, essa minha LTN vai estar sendo negociada a 12% ao ano. Então, por isso que é interessante eu adquirir uma LTN quando eu tenho uma expectativa de queda da taxa Selic. Porque enquanto todo mundo vai estar comprando títulos a 12% ao ano, eu vou estar lá com o meu título recebendo 15%. Esse é o caso de você conseguir ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Por quê? Porque quando eu for vender o meu título lá futuramente, onde a minha taxa de juros está valendo 12% ao ano, eles vão querer pagar mais pelo meu título. Então, o preço unitário do meu título, ele sobe. Então, o meu título, ele fica valorizado, porque tá todo mundo ganhando 12% e eu sou o único ganhando 15% ao ano. Então, o meu título se valoriza. Então, existe uma relação inversa entre taxa de juros e preço do título. Quando a minha taxa de juros cai, o preço do meu título sobe. Quando a minha taxa de juros sobe, o preço do meu título cai. Existe essa relação inversa. Então, quando que é interessante eu adquirir uma LTN? Quando eu tenho uma expectativa de queda da taxa de juros, porque o preço do meu título ele vai se valorizar. E eu vou fixar lá em cima, enquanto todo mundo está ganhando lá embaixo. Entenderam a dinâmica? Então, quanto maior a taxa de juros, menor o preço do título. Quanto menor a taxa de juros, maior o preço do título. Vamos para a prática para vocês entenderem? Vamos lá. Bom, aqui era o Tesouro Selic, né? Vamos mudar e vamos colocar para o Tesouro Pré-fixado.
tá? Vamos lá, aqui, ó. Ver taxas. Então, olha só, hoje nós temos um tesouro pré-fixado, né, com vencimento em 2028 e nós temos outro com vencimento em 2032. Veja que quanto mais tempo você fica com o título, natural que o governo te pague uma taxa maior, porque você está emprestando dinheiro para ele por mais tempo, tá? Investimento mínimo, né, é 1% do valor do preço unitário e aqui é o preço unitário do título. Então, hoje, para você comprar um título, uma unidade desse título, pré-fixado 2032, você paga R$ 424,01. E ele tem vencimento só lá em 2032. Tá? Então, você vai ganhar 13,92% ao ano, faça chuva ou faça sol, você investindo R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, você vai ganhar 13,92% ao ano, ou 13,49% ao ano até 2028. Ou 2032, tá bom? E aí, pessoal, olha o que é interessante. A dinâmica de preços, né? Eu coloquei aqui, vamos pegar como exemplo, aqui o Tesouro Pré-fixado 2032, tá? Olha só que legal. Aqui nós temos dois parâmetros, tá? Nós temos o preço desse título e a taxa, né, de rentabilidade que esse título está pagando. Então, veja que quanto menor for a minha rentabilidade, quanto menor for a taxa, maior é o preço do título. Vamos supor que lá no dia 28 de fevereiro de 2025, esse título eu conseguia comprar uma LTN, ou seja, um Tesouro Pré-fixado 2032, pagando 15,25. Dia 28/2, vamos lá, ó, dia 28/2. Aqui, dia 28/2, ó, o preço unitário do título estava sendo negociado a R$ 381,41. Veja que hoje, esse mesmo título está sendo negociado a 13,92%. Ele paga para você 13,92%. O mesmo título. Então, o que acontece com o preço desse título? O preço desse título sobe. É aquela relação inversa que a gente falou entre preço unitário do título e a nossa taxa de juros. Quanto menor for minha taxa de juros, maior é o preço do meu título. Mais caro eles querem pagar por esse título. Então é por isso que é interessante você pré-fixar quando você tem uma taxa lá em cima, tá bom? Essa é a dinâmica, pessoal, dos títulos públicos, tá? Né, dessa relação de marcação a mercado. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Existe uma variação desse título pré-fixado, que é a NTNF. Tá? Ele também é um título pré-fixado, negociado com deságio sobre o valor de face, tem as mesmas características. A única coisa que muda é a forma de remuneração deles. Veja que esse daqui, você só vai receber o que você investiu, mais a taxa de juros lá no final, lá no vencimento. Diferente da NTNF, você vai investir um determinado valor, só que ao invés de você receber tudo lá no final, você recebe semestralmente. Então, vamos supor que você investiu R$ 1.000, tá? E esse título te paga 10% ao ano. A cada semestre vai pingar na sua conta R$100, que é 10%. Claro, né? Que tem que tirar o imposto aqui. Esse título é interessante para quem precisa ter um resgate periódico, né? Queira receber uma renda periódica, mensal, semestralmente, né? E para quem precisa de liquidez. E aí muitos acabam pegando esse valor que está recebendo semestralmente, né, que a gente chama de cupons, e acabam reinvestindo até mesmo nesse mesmo título. Só que aí existe um risco que tem nesses títulos, que é o risco de reinvestimento, Quando você for reinvestir nesse título, nem sempre você vai conseguir pagar, investir no título que pague 10% ao ano. Às vezes esse título vai estar pagando 8%, vai estar pagando 7%. Então existe esse risco de reinvestimento. Diferente da LTN, que não tem esse risco de reinvestimento, justamente porque ela não paga cupons semestrais. Todos os títulos, isso é questão de prova, todos os títulos que pagam cupons possuem risco de reinvestimento, tá bom? Mas basicamente essa é a diferença entre esses dois títulos, tá? Agora, pessoal, vamos passar para o próximo título, que são os títulos IPCA, que são os títulos híbridos. Calma que já está acabando, tá? Vamos lá. Beber uma água.
Esses títulos são os títulos híbridos, né, que são considerados títulos que a gente chama de IPCA+. São as famosas NTN-Bs. Nós temos as NTN-Bs principal e nós temos as NTN-Bs. A diferença, assim como lá nos pré-fixados, é que uma ela paga tudo lá no final e a outra paga com juros semestrais, com cupons, tá? Mas as duas têm as mesmas características. O Tesouro IPCA+, ele é um título híbrido. E por que ele é um título híbrido? Porque além da taxa pós-fixada, ele também paga uma taxa pré-fixada. Então ele é composto por uma taxa pós-fixada, que nada mais é do que a variação do IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa pré. A gente viu que o ALFT, o Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado e que paga a variação, o indexador dele é a taxa Selic. Aqui nós temos um título híbrido que paga tanto uma taxa pós quanto uma taxa pré. Mas a taxa pós, o indexador dele é o IPCA. Ou seja, ele paga a variação do IPCA do período, a variação da inflação, mais uma taxa pré-fixada. Esse título ele é interessante para aquelas pessoas que queiram se proteger da inflação. Porque independente se a inflação está alta ou a inflação está baixa, você consegue ganhar acima da inflação. E é por isso que a gente fala que esse título ele oferece um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação. Então vamos supor que esse título pague IPCA mais 7%. Você vai ganhar a variação do IPCA, vamos supor que variou aí 5%, mais 7%. Uma continha de pão aqui, que não é assim que faz, mas uma continha de pão aqui, você vai ganhar 12% no ano. Esse título, como não paga cupom, ele não tem risco de reinvestimento, foi o que a gente falou anteriormente, e ele é recomendado para aquelas pessoas que queiram proteger o seu poder de compra no longo prazo, ou seja, você tem um ganho real acima da inflação. Então hoje você investe um determinado valor, lá no futuro ele vai te pagar IPCA mais juros e você não tem nenhum recebimento durante esse período. Da mesma forma que a LTN, o Tesouro Pré-Fixado, como você tem uma taxinha pré-fixada, existe a possibilidade de você sofrer de marcação a mercado aqui também, tá bom? Mas, pessoal, historicamente, né, esses títulos estão até atrativos, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje, se você for dar uma olhada lá no site do Tesouro Direto, a gente tem aqui, ó, vamos pegar o Tesouro IPCA 2029. Olha só, historicamente, você ter um IPCA mais 7,26, né, mais 7%, mais 6,5%, 7%, é algo muito atrativo, né? Até porque as taxas de juros, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, elas estão altas. Então isso permite o governo, né, não é nem que permite o governo, mas isso faz com que o governo ele precisa pagar, o custo do dinheiro está alto. Então ele precisa pagar uma taxa de juros atrativa para você emprestar dinheiro para ele. Então além da variação do IPCA, você ainda vai ganhar 7,26% ao ano, tá? Então se a gente simular aqui, ó, olha só, 10 mil reais, se eu colocar 200 reais por mês, olha aqui, ó, vamos ver quanto que a gente vai ter lá no futuro, 25 mil. Lembra que a LFT estava dando pra gente 20 mil e alguma coisa em 2028, né? Aqui é de 2029, mas ele ainda dá pra gente, ó, mais uns 5 mil de diferença. Então ele tá dando uma boa rentabilidade pra gente, esses títulos. E além disso, ele te protege contra a inflação. Se a inflação subir ou cair, você vai estar protegido, você vai ter uma rentabilidade real, né? E aqui o Tesouro IPCA, né? O Tesouro IPCA, deixa eu ver aqui, ó, ver preços e taxas. Ó, o Tesouro IPCA, ele tem vários vencimentos, tá? Ele tem vencimento até 2050, ó, Tesouro IPCA 2040, Tesouro IPCA 2029, né? E nós temos os Tesouro IPCAs que pagam também juros semestrais, né? Ao invés de você receber tudo lá no final, eles vão te pagando semestralmente, que é justamente o próximo título público que a gente vai ver, né? Aqui a gente chama de NTN-B principal, para rimar, para vocês lembrarem, NTN-B principal paga tudo no final, tá? E nós temos as NTN-Bs puras, tá? Que eles não pagam tudo no final. Ele também é o título IPCA+, tem as mesmas características, só que ele paga para você semestralmente um cupom,
tá? Basicamente isso. Lembra que tem risco de reinvestimento, mas que também proporciona uma proteção contra a inflação e ele tem um ganho real também. Ganho real é quando você ganha acima da inflação. É o quanto você realmente ganhou acima da inflação. Porque não adianta nada a gente ganhar 10 e a inflação for 15. A gente não teve ganho aqui no nosso poder de compra. A gente perdeu o poder de compra, né? Então é isso, pessoal. Existem também, e aqui eu vou passar rapidamente para vocês, existem também dois títulos públicos novos, que é o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Esse daqui, eu não vou nem mostrar as características, eu vou mostrar lá na prática, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, olha aqui, ó. Existe dois tipos de tesouro, o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais. Agora é possível estruturar o planejamento financeiro para a educação universitária dos seus filhos. Ao final do investimento, você recebe uma renda mensal durante 5 anos, destinada a financiamento da universidade ou outros objetivos educacionais. Basicamente, esse título aqui, você vai aportando um valor, você vai colocando um dinheiro, ou você pode colocar uma vez só, da forma que você quiser. Você vai comprando esse título, e aí lá no vencimento, você recebe um determinado valor por 5 anos, tá? Então, só para vocês entenderem, tá? Olha só. E esse título ele é focado para que você tenha um planejamento financeiro para a faculdade dos seus filhos, para a escola dos seus filhos futuramente. Então vamos supor, eu quero colocar do meu filho, vamos colocar aqui, ó, o meu filho, vou colocar que o meu filho chama João, tá? João tem quantos anos hoje? Vamos colocar que João tem 5 aninhos, né? E quando ele vai começar a universidade, quando ele tiver 21 anos. Não, 21 não, 18, né? Não lembro agora. 18 anos. Quanto que eu vou gastar de renda mensal na educação de João? Vamos colocar aí que a faculdade dele seja 10 mil reais. Vamos supor que seja uma medicina da vida, né? E o investimento inicial, vamos colocar aqui, o investimento inicial é de 5 mil reais, tá? Então eu tenho 5 mil reais para investir hoje. Então, olha só, aí ele fala pra gente, ó, para que você tenha 10 mil reais durante 5 anos, para você, faculdade paga, né, do seu filho, durante 5 anos, você precisa investir nesse Tesouro Educa Mais 2038. Ele vai te pagar uma rentabilidade de IPCA mais 7, e a partir do dia 15 de janeiro de 2038, você vai receber 10 mil reais por 5 anos, tá? Só que para isso, você vai precisar aportar 2 mil reais por mês. Então você vai ter pagando, até o seu filho completar 18 anos, 2 mil reais por mês. Ah, ficou caro. Então muda aqui, ó. Começa quando seu filho nascer, você começa a juntar. Porque aí você vai precisar juntar menos, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Você já vai precisar juntar 1.200 reais por mês. Aí você consegue pagar uma medicina pro seu filho lá em 2043, quando ele fizer 18 anos. Tá bom? Então esse é o Tesouro Educa Mais. Existe também, além do Tesouro Educa Mais, existe um outro que é para aposentadoria, que é o Renda Mais. Que aí o que ele faz? Ele é da mesma forma. Ó, eu tenho hoje, vamos colocar aqui, ó, 30 anos, eu quero me aposentar com 55 anos, vai. E eu quero uma renda para minha aposentadoria de 20 mil reais por mês, tá? E eu tenho agora para investir 50 mil, sei lá, vamos colocar aqui qualquer valor, tá? Então, hoje, eu com 50 mil, eu quero uma renda extra por 20 mil reais por mês durante minha aposentadoria. E aí eu vou descobrir meu título. Vamos escolher ele. Vamos lá. Ele escolheu aqui o título ideal para mim e ele falou o seguinte: se você investir R$ 1.525 por mês até 2050, quando for em 2050, eu vou pagar para você 20 mil reais por mês durante 20 anos. Eu vou pagar para você até 2069, 20 mil reais por mês para você. Só que não é 20 mil reais por mês, aí você deve estar pensando, poxa, mas e a inflação? Né? 20 mil reais lá na frente não vai valer nada, realmente. Mas esses 20 mil reais são corrigidos pela inflação. Olha que interessante. Esse é um título que é muito interessante mesmo para você planejar a sua aposentadoria. Além das previdências privadas, além do INSS, né, que não paga muito bem, você ainda consegue planejar a sua aposentadoria pagando R$ 1.500 por mês. Né? Então, esse título ele é super interessante para você que queira planejar a sua aposentadoria. Tá bom? Vamos voltar para nossas aulas. Esse foi o Tesouro Educa Mais e o Renda Mais. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Acabamos.
acabamos essa sopa de letrinhas. Eu vou dar uma recapitulada bem rápida aqui com vocês. Tira até um print dessa tela. Então vamos lá, gente, só recapitulando. LFT, qual que é a remuneração dela? É um título pós-fixado, então a remuneração é a Selic. O nome popular é Tesouro Selic, pode aparecer esse nome na prova. Não tem pagamento de cupom. E a recomendação é reserva de emergência, expectativa de alta da taxa de juros, tá? Que seria interessante você investir nesse título. A LTN, lembra, o T vem antes, é pré, o T vem depois, é pós. Juros pré-fixados, é chamado Tesouro Pré-Fixado. Expectativa de queda de juros, tá? Tem uma expectativa de queda, é interessante eu investir nesse título. Eu vou fixar minha rentabilidade lá em cima e aí eu consigo até ganhar na marcação a mercado se esses juros vier a cair, tá? Se esses juros vier a subir, eu só levo até o vencimento e ganho o acordado desde o início, tá? Não tem cupom e é isso. NTNB principal. NTNB principal paga tudo no final, então tem pagamento de cupom? Não tem. NTNB tem pagamento de cupom? Tem, tá? IPCA mais juros, tanto a NTNB principal quanto a NTNB. Uma é chamada de Tesouro IPCA+, e a outra é Tesouro IPCA+, com juros semestrais. A NTNF, como a gente viu, é uma LTN, só que ela paga juros semestrais, né? Então, ela é como se fosse a LTN, só que o pagamento tem juros semestrais, né? A gente tem os cupons periódicos, tá bom? Lembrando que as NTNBs são interessantes quando a gente quer se proteger da inflação, quer ter um ganho real, e a NTNB, né, ela é interessante quando a gente, além de proteger contra a inflação, quer ter recebimentos periódicos, tá? Então, a NTNF também expectativa de queda de juros, mas quer recebimentos periódicos, né? E aí a gente tem o Tesouro IPCA, o Tesouro Educa Mais, o próprio nome já diz, educa, lembra de educação, e o Tesouro Renda Mais não vem caindo tanto em prova, né? Não tenho visto sobre esses outros dois em prova, tá? Agora, características gerais, tá? Só pra gente finalizar aqui antes da gente fazer questões de prova. O limite máximo, você pode investir até 2 milhões de reais por mês por pessoa, lembrando que quem pode investir no Tesouro Direto é somente pessoa física, tá? Então você não pode investir, antes era 1 milhão, agora eles aumentaram para 2. O investimento mínimo, né, é 1% do preço unitário do título. Quais são as taxas? No Tesouro Direto há 2 taxas, tá? Uma é cobrada pela instituição financeira, que é geralmente 0%, tá? E algumas cobram 0,2%, 0,5%. E a outra é cobrada pela B3, que é uma taxinha de custódia de 0,2% ao ano. Gente, isso daí é irrelevante, tá? Diante do investimento. Como investir em títulos públicos? Lembra que você pode investir em títulos públicos diretamente através do site do Tesouro Direto, aquele site que a gente estava, ou você pode entrar no aplicativo, no site da sua instituição financeira e na aba lá de Tesouro Direto e investir, tá? Posso resgatar a qualquer momento? Isso aqui é questão de prova. Sim, independente do título, você pode resgatar esse dinheiro. O que você pode ter são perdas financeiras decorrentes da marcação ao mercado, dependendo do título, se for pré-fixado ou se for um IPCA+. Se for um pós-fixado, você não tem esse problema, tá? Então, existe sim o programa de recompra garantido pelo Tesouro. Então, a partir do momento que você quer resgatar, o Tesouro recompra esse título. Porém, é preciso se atentar à marcação ao mercado. Tem imposto de renda? Sim, tá? Não falamos isso antes, mas deixei para falar aqui. O imposto de renda nos títulos públicos federais, ele é igual ao imposto de renda dos títulos de renda fixa, até porque é um título de renda fixa, né? Então, segue a tabela regressiva do imposto de renda, beleza? É isso. Então, vamos para a nossa próxima e vamos começar agora a fazer questão de prova, né? Como que cai na prova? Como que a Anbima cobra esse tipo de questão? Então, dá um pause no vídeo, tenta responder, né? Assim como a gente faz sempre, depois volta com a resolução, tá? Então, dá um pause aí para resolver. Bom, espero que você já tenha resolvido. Então, para um cliente que pretende adquirir no Tesouro Direto um título que tenha rendimento indexado ao índice de preços, uma informação importante, mais uma taxa de juros e não quer correr risco de reinvestimento, falamos sobre isso, o gerente deve indicar. Vamos lá. Ele quer investir num título público, onde ele quer ter um rendimento indexado ao índice de preços, ou seja, ele quer o IPCA, mais uma taxa de juros pré, ou seja, tem que ser uma NTNB. Agora, NTNB principal ou a NTNB?
Lembra que a gente falou que a NTNB ela paga cupons periódicos e por conta disso ela corre risco de reinvestimento? De você, ao reinvestir aqueles juros periódicos, você corre o risco de não ter as mesmas condições, né? Então, como ele não quer ter risco de reinvestimento, seria interessante só a NTNB principal, tá? Se fosse a NTNB com juros semestrais, não faria sentido, tá? Então, letra A, a resposta da nossa questão. Vamos para a próxima. Um determinado título de renda fixa, zero cupom, tem seu valor de resgate de R$1.000 com vencimento em 12 meses. Então vamos lá. Nós temos um título onde você aplica um determinado valor hoje, para lá no futuro ele valer R$1.000. Se a taxa de juros do mercado para esse mesmo período é de 7% ao ano, com uma taxa de juros de 7% ao ano. Então ele é um título o quê? Pré-fixado. Eu invisto um valor hoje para daqui a 12 meses ele valer R$1.000. Para eu investir num determinado valor hoje, o preço unitário dele, ele tem que ser maior ou menor do que R$1.000? Para eu investir hoje e ele valer R$1.000 daqui a um ano, depois de 7%, ele tem que valer menos do que R$1.000 hoje, né? Porque lá na frente que ele vai valer R$1.000. Então, hoje, ele vale menos do que R$1.000. Esse R$1.000 aqui é o que a gente chama de valor de face, tá? E esse aqui é o preço unitário do título. Então, o valor presente desse título, ou seja, o preço unitário desse título, o preço que ele está valendo hoje, ele precisa ser maior, igual ou menor do que R$1.000? Ele precisa ser menor do que R$1.000. Né? Para que ele renda 7% e comece a valer R$1.000 lá no vencimento. E ele passa a valer R$1.000 lá no vencimento. Então, inferior a R$1.000 é a resposta da nossa questão. Entendidos até aí? Dúvidas? Pode falar, tá, gente? Que aí a gente vai respondendo vocês aí nos comentários depois. O Tesouro Nacional, por meio do Tesouro Direto, proporciona ao investidor pessoa física. Vamos lá. Letra A. O acesso a títulos da dívida pública e privada. A gente falou de título privado até agora? Não. O Tesouro Nacional, ele emite títulos públicos, então é para dívida pública. Letra B, a aquisição de títulos sem limites mensais. Não, a gente tem um limite de 2 milhões. Letra C, a garantia solidária dos agentes de custódia habilitados. Não existe garantia nos títulos públicos federais, diferentes do CDB, por exemplo, do MLCI, do MLCA, que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, né, do FGC. Aqui a gente não tem uma garantia do agente de custódia. Aqui ele está falando da instituição financeira, tá? Que faz a custódia desses títulos. Mas aqui a gente não tem essa garantia. O título público, ele é muito seguro. Então, se você tomar um calote, se você investir em um título público e tomar um calote, praticamente a economia já colapsou há muito tempo. Todos os bancos colapsaram, tudo colapsou. Então, não existe essa garantia, tá? O governo, às vezes, se ele não puder te pagar, ele pode emitir dinheiro para te pagar. Ele pode imprimir dinheiro para te pagar. Então, o risco é praticamente zero de você tomar um calote. Principalmente de países que tem uma nota de crédito, né, um pouco maior. Tá? Então, isso aqui não é possível, né, hoje em dia, né? Letra D, a liquidez dos títulos mediante ofertas diárias de recompra. Então, o investidor, pessoa física, ele tem a liquidez do título, ou seja, ele pode ter acesso ao dinheiro quando ele quiser, ou ele pode resgatar quando ele quiser, porque o Tesouro Nacional, ele garante essa recompra, né? Todos os dias, se você quiser resgatar, ele recompra o seu título a preço de mercado, né? Vai depender, por exemplo, se for um título pré-fixado, no caso, uma NTNB, né? Se for um título pós-fixado, não. Pós-fixado, né? O Tesouro Selic, você vai acabar resgatando o valor que você realmente ali investiu, né? Claro, descontado ali o imposto de renda e tudo mais. Né? Então, letra D, resposta da questão. Vamos para a outra questão. Ao recomendar um título de renda fixa Tesouro IPCA mais 2024, presta bem atenção nessa questão. Ó. Ao recomendar uma NTNB principal, o que é uma NTNB principal? É um título indexado à inflação, que vai pagar a inflação mais uma taxa pré, né? Mas que não tem juros periódicos, semestrais. Um especialista de investimentos deverá explicar ao seu cliente que, número 1,
Ao manter o título até o vencimento, a rentabilidade obtida será formada pela variação do IPCA e por uma taxa de juros no momento da aquisição. Ele está falando que se você mantiver o seu título até o vencimento, você vai receber IPCA mais a taxa de juros pré-acordada. Perfeito, é isso, tá? Se você resgatar antes, você tem a marcação a mercado. Essa aqui está correta. Número 2. Variações na taxa Selic terão influência direta na rentabilidade, uma vez que o retorno é dado pela variação do IPCA mais a taxa Selic? Errado. É a variação do IPCA mais uma taxa pré. Essa taxa pré não necessariamente é a taxa Selic, tá? É uma taxa determinada pelo próprio Tesouro, tá bom? Então essa daqui está incorreta. E a número 3 fala que em um ambiente econômico de alta inflacionária, a rentabilidade real do investidor é mantida. Atenção aqui porque essa confunde. Em um ambiente econômico onde a gente tem uma inflação alta, a rentabilidade real do investidor é mantida? Então vamos lá. Se eu tenho IPCA mais 7, qual que é meu juros real aqui? O meu juros real é 7%, né? É o que eu vou ganhar acima da inflação. Esse é meu juros real. É o quanto realmente eu vou ganhar acima da inflação. Então, se a gente tem o IPCA 15% ou IPCA 20%, 40%, não importa. O que eu vou ganhar acima da inflação continua sendo esse mais 7%. Então, em um ambiente inflacionário, a rentabilidade real vai ser a mesma, porque os 7% vão se manter. Tá bom? Então essa daqui está correta, o que faz com a número 1 e a número 3 sejam as respostas da nossa questão. Letra B, resposta correta. Beleza? E é isso, pessoal. Finalizamos assim a nossa aulona, né, super completa sobre títulos públicos. Tudo o que você precisa saber sobre títulos públicos vai estar aqui nessa aula. Então assista novamente, revise, faça as anotações, tire as suas dúvidas. E agradeço você por ter ficado até aqui, né? Uma aula importante. Eu espero que eu tenha contribuído aí pro seu aprendizado, pra sua evolução, que tenha ficado mais claro, de forma mais fácil. E, gente, aqui do nosso lado temos alguns aprovados, né? Diante de milhares de aprovados que já passaram por aqui, né? Aqui tem um depoimento deles, né? A Aline, por exemplo, passou com 93%. Em média, pessoal, nossos alunos, eles pegam uma aprovação bem alta mesmo, né? Mais de 90% dos alunos da For You são aprovados, né? Só não é aprovado quem não quer, gente. Sendo bem sincero mesmo, quem teve que parar, quem teve algum contratempo, não conseguiu finalizar os estudos, esses são os outros 9%, 10%. Eu até deixei um cupom aqui para vocês, tá? Vocês podem apontar a câmera para esse QR Code ou chamar a gente lá no WhatsApp. Tá? É DDD24, tá aqui no link na descrição. Pode chamar pelo Instagram também. E entrar no nosso site, tem tudo lá sobre o nosso curso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem. Eu acompanho vocês no privado, né? O acesso do curso, além das aulas, você tem acesso às plataformas, né? Todos os materiais super didáticos, super bacanas mesmo. E além disso, um acompanhamento direto no privado comigo para tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Lembre que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dias após dia. Vai devagar, mas se você ir caminhando, você vai chegar lá. O importante é você caminhar um pouquinho cada dia, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um beijo no coração de vocês e vejo vocês na nossa próxima aula.